Eu chamo-me José Eduardo Pinto Sousa, tenho 74 anos, sou filho do mestre José Sousa, que passou a vida toda aqui nesta casa. Portanto, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma netinha com 5 anos. E diga-me como é que o seu pai veio aqui parar a Serralves? O meu pai, quer dizer, ele nasceu em Cabeceiras de Basto. E depois os pais vieram para cá e ele andou aí, fez trolha, foi moço de trolha, andou a trabalhar aí nas obras. Entretanto, depois veio parar aqui. Não sei, não me pergunto já como é que foi, porque veio para aqui e aqui ficou. Aqui fez a vida dele toda. E ele era conhecido por ser o mestre Sousa, não é? E, inicialmente era o Sr. José. Até entrarem aqui, quando isto foi nacionalizado, portanto, era o Sr. José. Entretanto, depois começaram a chamar o mestre Sousa. Portanto, e o mestre Sousa continuou o mestre Sousa até morrer. E foi ele que formou grande parte dos jardineiros que trabalharam e ainda trabalham aqui no parque. Sim. E lidou com vários arquitetos, quando começaram a criar aqui os jardins. E lidou com vários patrões, não é? Porque inicialmente isto era do Conde Bizela, entretanto depois o Conde Bizela passou isto para o Décio Ferreira, pronto, e ele foi depois foi a doutora Sílvia, que era a viúva do Conde Ferreira, e foi até ao fim depois. Então, mas como é que ele se tornou mestre aqui do jardim? Foi... Talvez pelo tempo de trabalho que passou aqui, não é? Foi crescendo aqui, foi ganhando conhecimentos, pronto, e vinha para aqui a rapaziada mais nova, ele como era o mais velho, pronto, começou. Ele chegou a morar aqui Não, ele aqui nunca morou aqui na casa. E tem alguma lembrança do seu pai falar dos primeiros tempos que passou aqui no parque, ainda antes com o Conde e com o Delfim Ferreira? Lembranças tenho, quer dizer, o meu pai falava muito, por exemplo, normalmente quase todos os patrões eram amigos dele, porque o meu pai era uma pessoa excepcional, era uma pessoa que não criava problemas a ninguém, gostava dos amigos, gostava de ter amigos mesmo. Portanto, e era muito acarinhado mesmo até a nível de patrões. Porque o meu pai, quando era do tempo do Sr. Delfim Ferreira, andava sempre bem vestido. Andava sempre... Porquê? Porque o Sr. Delfim Ferreira dava-lhe fatos dele. Está a ver? Os fatos dele eram de primeira qualidade. E ele mandava-os arranjar. E andava sempre ali com uns fatos espetaculares. Porque era precisamente porquê? Porque era uma pessoa que criava amizade com toda a gente. Era uma pessoa que não criava problemas a ninguém, era cumpridor. E mesmo do que nós temos vindo a falar com os jardineiros é que têm sempre um grande carinho pelo mestre Sousa. Sim, não sei se ainda existe aí alguém que seja do tempo dele. É? Sim. Por exemplo, o jardineiro José Pinto. Aí o Zé chamava, não sei se era o Zé Puto, parece que era o Zé Puto que lhe chamava. Que lembranças é que o senhor José... Sim, a nível do pessoal, de contacto pessoal, não tenho assim muitas, porque ele, pronto, não ia dizer, olha, esse é que sabe, aquele pronto. Não, mas o que é que o seu pai fazia? O meu pai trabalhava como os outros, o meu pai não andava só a mandar, não era só... Não, o meu pai trabalhava como os outros e ensinava, dizia, olha, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, faz assim, faz assado, portanto, ele orientava, e ele fazia aquilo, orientava. E orientava-os exatamente porque já tinha a experiência. Exatamente, pronto. De muitos anos. Pronto, o meu pai, o que eu estava a dizer ao Ricardo há bocado, o meu pai era uma enciclopédia. Chegasse à beira do meu pai com uma planta qualquer e ele dizia-lhe qual era o nome da planta. Então, mas onde é que ele adquiriu esse conhecimento? Não me pergunte, talvez a experiência dele, ou até mesmo com os dos hortos. Ele muitas vezes também ia aos hortos comprar plantas e talvez por aí também, que ele também não era muito de ler, não era muito de, mas pronto, se calhar por isso. Não sei onde é que ele ia buscar esses conhecimentos que ele sabia o nome das plantas todas. E
Em que ano é que o Sr. José Eduardo nasceu para... Eu nasci em 1949. Ok. Então ainda, lá está, quando o seu pai cá veio parar, não é? Aquele Parque de Serralves, o Sr. José Eduardo era pequenino? Sim, era pequeno. E nunca visitou o parque quando... Vinha cá, às vezes vinha cá. Cheguei a vir aqui uma altura que vinha trazer o almoço, outra vez vinha aí fazer alguma coisa, pronto. Mas não era daqueles meus que vinha para aqui, que andava aqui a brincar, não era assim grande, não era muito frequentador daqui não. Mas porquê? Porque não... Não sei, nunca se proporcionava a vir assim... Então vinha cá trazer às vezes o almoço? Sim, mas... circunstância que acontecesse? Sim, mas não era assim muito... Aliás, se me pusessem no meio daqui, então se calhar perdia. Nós obviamente que já sabemos qual é a importância do seu pai, mas eu preciso de perceber por palavras suas a importância que o seu pai tinha aqui no jardim. Sim, tinha bastante importância. Aliás, ainda há bocado falei na arquiteta Teresa Andras, portanto, ela era uma pessoa muito amiga do meu pai e aconselhava-se muito com ele. A sério? A sério, aconselhava-se muito com ele. Às vezes tinha um projeto qualquer e aconselhava-se com ele. Mas tudo, acho que sim, que sabe. Então havia sempre aqui uma grande relação de cumplicidade entre, por exemplo, os arquitetos e o seu pai. Sim. E todos os arquitetos, mesmo antes do parque? Sim, até porque havia mais arquitetos, havia uma arquiteta Marques, que foi uma que também lhe fez uma entrevista. E havia uma série delas que eu também não me recordo. Mas ainda no tempo do Delfim Ferreira e mesmo do Conde Não. Quem é que dizia ao seu pai o que é que era necessário fazer no jardim? Normalmente era o... Eu não sei, assim ao certo, não sei quem é que lhe dava a ordem. Não sei se era precisamente o Delfim Ferreira, se era... Às vezes tinha as ideias dele, não é? Não sei se as punha em prática com o meu pai, não sei, isso aí... Tem noção de qual é que era assim, a área favorita dele aqui no jardim? Isso era tudo, mas ele se calhar tinha um carinho especial ali para o Roseiral. Então por quê? Não sei, talvez por gostar de rosas ou coisa assim do género. Mesmo depois do parque abrir, se o Sr. José vinha cá, não vinha? Não, cheguei a vir aqui, depois do parque abrir, às vezes faziam aí umas festas, fizeram aí uns eventos qualquer, já não me lembro o que é que foi. Portanto, eu vinha aí, até vim com a minha mulher, com os meus filhos. Vínhamos. Mas sem o seu pai? Sim, meu pai nessa altura já tinha, não sei se ele já tinha falecido. Mas ele passou aqui basicamente uma vida inteira de trabalho, que deve ter sido... E eu por acaso, lembrei-me já muito tarde, nunca falei com ele acerca disso. Não sei qual seria a reação dele se lhe propusesse ser cremado e espalhar as cinzas aqui. Pois, porque ele basicamente passou toda a sua vida aqui. Mas não quer dizer, quando me lembrei disso, já ele tinha falecido, já estava enterrado e pronto, mas não sei até que ponto ele aceitaria isso e seria uma maneira de ele... Mas que memórias é que o seu pai lhe transmitiu acerca aqui de Serralves? O que é que ele contava depois de um dia de trabalho, se calhar? Ele não, a casa e dizia qualquer coisa? Ele não era muito de se abrir assim a nível de trabalho, não era assim muito de falar assim... Pronto, era capaz de contar um pormenorzito que se passasse aqui ou acolá com alguém, mas não passava disso, não era... Pode descrever assim como é que era o seu pai? O meu pai era uma pessoa muito pacata, era uma pessoa muito simples, amigo do seu amigo, era amigo do seu amigo, era uma pessoa respeitadora, respeitava toda a gente, era uma pessoa espetacular. Talvez como eu, talvez seja uma cópia dele. São parecidos? Acha que são parecidos? Só a nível assim de sentimentos e coisas, somos. E ele, por exemplo, em casa também tinha uma pequena horta, tinha algum cuidado? Nós onde morávamos era um quintal, era uma coisinha muito pequenina, era um quintal muito pequenino, mas não era assim nada de... Era uma coisinha pequenina, é evidente
que ele fazia qualquer coisa. Ele não se fartava de trabalhar aqui no Jardim de Serralves, também trabalhava? Não, em casa aquilo era... O que é que a sua mãe fazia? A minha mãe, houve muitos anos que era padeira, andava a distribuir o pão. Depois, entretanto, deixou, depois andava a trabalhar nas limpezas em casas particulares e depois, claro, depois deixou de trabalhar também. Onde é que o Sr. José Eduardo nasceu? E eu nasci na zona nobre da cidade do Porto, nasci no Begilde. Pronto, depois morámos ali, chamava-lhe ali Xangai, que era uma zona ali, onde é o Parque da Cidade agora. Havia ali uma zona habitacionalzita ali, que chamava Xangai, nós morámos aí. Pronto, e depois dali aquilo era, o terreno tinha sido comprado pela família, era um aglomerado de 4 casas, mas era dos 4 irmãos. Pronto, e depois, entretanto, a Câmara quis apropriar-se do terreno e então fomos morar aqui para um bairro aqui perto da Pasteleira. Pronto, e aí é que eu vim para ali e tinha 4 anos. Então o mestre Sousa vivia minimamente, nessa altura vivia minimamente perto de Serralves? Sim, ele vinha a pé para aqui. Vinha a pé, ok. Ele vinha a pé para aqui. Então, e o Sr. José Eduardo, o que é que fez? Primeira coisa, tudo como é que era ter o mestre Sousa como pai? E depois, o que é que fez da sua vida? Se, por exemplo, gosta de jardinagem, não gosta de jardinagem? Nunca me dediquei muito assim à jardinagem. Embora agora, por exemplo, em casa, tenho lá umas sementeirazinhas com ervas aromáticas e pronto, tenho assim umas coisinhas, também não tenho assim um terreno para cuidar, não é? Também, pronto, eu fui serralheiro mecânico durante muitos anos. Depois, entretanto, os pais da minha mulher, os meus sogros, tinham uma empresazita de caminhonagem ali, aqui em Pereiró. E, entretanto, eles pediram para ir para lá, eu fui para lá, pronto. Estive lá até ser reformado. Formei-me cedo, tinha 58 anos quando me reformei, pronto. E agora sou um aposentado. Também é bom. Sim, quando se faz aquilo que se gosta. E eu faço aquilo que gosto. Gosto muito de me entreter com pequenas coisas. E gosto de coisas miudinhas, gosto de puxar pela cabeça. E como é que foi crescer aqui na cidade do Porto? É que nós, assim, quando éramos pequenos quando era pequeno só fazia asneiras. Só fazia, então. É filho único? Tem mais... Sou filho único. É filho único, ok. Pronto, mas é assim, guarda... Então, e que asneiras é que fazia? Sei lá, isso. Coisas de criança, coisas de criança que a gente... Por exemplo, minha mãe ia trabalhar, meu pai vinha trabalhar, eu ficava sozinho em casa com 6 anos. Havia uma criança com 6 anos, em casa o que é que fazia, não é? Só faz asneiras, depois éramos amigos, não é como agora, não é? Agora dos amigos é nas escolinhas só, nós era o dia todo. Nós juntávamos os amigos, íamos lá para casa, depois sujávamos isso, partíamos aquilo, pronto, eram aquelas pequenas coisitas, aquelas pequenas asneiras de criança. E os seus pais não se zangavam consigo? Zangavam. A minha mãe, então, Deus me livre. A minha mãe desocupava-me forte e feio. E o seu pai não? O mestre Sousa? O meu pai não. O meu pai não era de bater. O meu pai nunca me bateu. Era mais bateu uma vez ou duas, mas não era... A minha mãe não. A minha mãe era bastante severa. Então o seu pai era o meu pai não. O meu pai não era mais... O meu pai era mais pacífico. Ele transmitiu-lhe... lá está, não... Estou só aqui a tentar perceber como é que era a sua relação com o seu pai. Ele transmitiu-lhe algum conhecimento sobre jardinagem, sobre... Eu também nunca mostrei assim grande interesse em jardinagem. Por isso não... embora ele, claro, ele gostava. Aliás, ele tem um jardinzinho lá em casa que foi ele que fez. Na altura, quando eu fui para lá, ele é que fez... Foi ele que desenhou o jardim e foi ele que o fez. Como é que pode caracterizar o jardim? Portanto, era um retângulozinho que ele fez, depois tem uns verdes, não sei o nome, lá está, se fosse ele sabia, tem os verdes que faz aqui uns recantos, em cada recanto tem uma roseira e ao meio tem uma estrelícia. Ok, parece
aqui um bocadinho também... Sim, agora já está, já lá vão muitos anos também, já vai há 45 anos. Então, mas era algo mesmo, uma paixão dele, seria a jardinagem? Não, ele gostava muito de jardinagem, ele tinha aqueles pormenorzinhos todos. Não era a formação dele de início, ele no início não era jardineiro? Ele foi aprendendo. Foi aprendendo. Ele foi aprendendo. E tem noção de quantas pessoas é que ele conseguiu formar aqui em Serralves? Não sei. É que eu estava a dizer há um bocado ao Ricardo. Eu tenho lá em casa um papel, não era uma folha A4, mas era em que era a folha de férias, manuscritas. Portanto, que tem ali fulano, tal, tem o vencimento atual, que eles venciam naquela altura, e tem a totalidade. Eu não sei se aquilo tem data ainda. E eu tenho lá isso, e agora andei à procura, corri tudo, procurar isso que era para trazer, que isso era um documento, era uma coisa interessante. E eu, na altura, uma altura que disse assim, vou digitalizar isto para não perder. Quer dizer, perdi as duas coisas, perdi o papel e perdi a digitalização. Ok. Então ele também era um trabalhador muito dado aqui a... Era ele é que fazia, que pagava aos operários, que fazia. E conseguiu mesmo perceber diferenças no seu pai, à medida que, por exemplo, o Conde de Serralves deu lugar ao Delfino Ferreira e o Delfino Ferreira depois deu lugar à compra do Estado do Parque? Isso aí eu não sei. Como lhe digo, ele dava-se bem com toda a gente, de maneira que... Acha que ele era indiferente? Era indiferente. Mas provavelmente quando o parque foi comprado, se calhar teve aqui sim, um ritmo de trabalho. Sim, já houve uma diferença, não é? Porque deixou de contactar com a doutora, a dona Sílvia, que era a viúva do Sr. Delfino Ferreira. Pronto, mas depois começou a contactar com outras pessoas. As arquitetas, não sei na altura, não sei se foi com esse arquiteto de 3 anos que ele começou a contactar mais. É evidente, ele foi-se adaptando às pessoas e foi-se adaptando à situação, não é? Ele trabalhou em Serralves até que ano? Agora me pergunte. Não, é que eu estava a dizer que ele tem na perna, tem umas fotografias de festas que lhe fizeram lá em baixo. Aquilo lá em baixo era... Como é que chamava aquilo? Não sei se era a Lavoura. Fizeram a festa dos 60 anos e depois fizeram-lhe outra festa que eu já não sei se foi dos 70, mas não sei. Foi à festa? Eu vim. Então como é que eram as festas de anos que organizavam aqui para o seu pai? Era com o pessoal todo que trabalhava. Lá se puseram uma mesa enorme, depois estava toda a gente presente. E acha que ele era o único jardineiro que tinha direito à festa? Ou... Talvez por ser o mais velho, por estar aqui tanto tempo. Não sei. E notava-se na relação que ele tinha com as pessoas nesses momentos? Sim, não, havia uma relação ótima com toda a gente. Havia uma relação ótima. Estavam as arquitetas todas lá em baixo. Ou seja, ele era mesmo uma pessoa muito... Tenho aqui um quadro que lhe ofereceram quando ele fez 60 anos. Foi-lhe oferecido como sinal de reconhecimento pelos 60 anos de carinho e dedicação a este Parque de Serralves, 14 de março de 1999. Ok. Portanto, ele fez 60 anos em 1999. Agora ele ainda andou aqui mais uns tempos, portanto, 2000 e qualquer coisa foi quando ele... E tinha também uma placazinha, também está metida numa caixinha, uma placazinha que também precisamente com os 60 anos. Ok. E consegue mostrar também o livro com a imagem do seu pai? Este? Ok. Então, aí onde é que o seu pai está? O meu pai? Sim. O meu pai? Não, no jardim, desculpa. No jardim, se quer que lhe diga, não sei. Ok. Então, mas o que é esse livro? O que é que... Portanto, este livro é da Flora. Isto é sobre a conservação da natureza, parece.
E aqui venho aqui a dizer, um parque magnífico da autoria do arquiteto paisagístico Jacques Greber tem vindo a ser restaurado pela Fundação de Serralves. Esta fundação espera fazer do parque um local de interesse ambiental e cultural. O projeto iniciou-se em 1987 num programa de reconstrução global. Um grupo de 10 elementos, entre jardineiros, onde se inclui um especialista em arboricultura e arquitetos, estão atualmente a cuidar do parque numa tentativa de recriar o seu anterior esplendor. Ok, então vemos aí o mestre Sousa incluído, não é, como uma das pessoas que está a tentar, na altura da abertura do parque, estava a tentar levá-lo ao seu esplendor. Acha que... como é que acha que o seu pai se sentiu quando o parque foi aberto ao público? Eu senti-se muitíssimo bem, porque isto estava na iminência de... não sabia bem o que é que iam fazer disto. E a grande aspiração era precisamente o Estado tomar conta disto. Foi o que aconteceu. E para ele foi uma grande coisa, foi uma alegria. Acha que sim? Ele partilhava isso convosco em casa? Isso, acho que sim, isso foi. Foi porque, é daquelas coisas que, portanto, ele ia ver que o trabalho dele, que ia ser valorizado. Não é? Se fosse para fazer aqui qualquer coisa, uma zona habitacional ou o que é, quer dizer, eles iam deitar tudo abaixo, árvores e que isto não contava para ele. Ele contou-me uma ocasião, uma história, nas entrevistas que dava, uma ocasião foi dar uma entrevista a uma rádio qualquer, não sei qual foi, e ele disse-me, passado um dia ou dois, disse-me, vou deixar de dar entrevistas. Disse, então porquê? Porque eu começo a chorar, né? Ele era muito sentimental como eu, disse, porquê? Porque assim, eu disse lá aos planos, eu planto uma árvore da espessura de um dedo e depois deito uma árvore abaixo que eu já não posso abraçar. Porque para ele aquilo era um... Então era também uma grande conexão com a própria natureza. Sim. Isso era para ele era um prazer estar aqui dentro. Porquê? Porque ele plantava uma coisa pequenina, passados uns anos estava tudo grande, ele transformava, ia transformando aqui, ia transformando o jardim. Isto também é uma arte. Exatamente. É uma arte. É uma maneira de viver também, não é? Acha que ele tinha essa grande preocupação mesmo com a natureza do parque? Sim. Não sujar, por exemplo, manter as coisas limpinhas? Sim. Isso tinha. Isso estava tudo aqui, sempre aqui no... Ele era assim rigoroso? Era muito meticuloso. Era uma pessoa... Gostava de ter o público no jardim? Ou acha que ele preferia ter tudo assim em ordem? Ele gostava que também visitassem a quinta e que dessem valor à quinta e valor ao trabalho dele. Qualquer pessoa gosta de que valorizem o trabalho dele. E ele era... Aquilo que também muitos dos jardineiros acabam por nos dizer é que gostam, obviamente, por exemplo, as crianças às vezes pisam certas coisas e é chato, mas gostam muito quando o público vai ter com eles e com explicações. Sim. Diz que o trabalho é muito... ele gostava que o contactassem, que perguntassem, que falassem com ele. Ele gostava de falar sobre o parque mesmo quando já cá não estava. Ele gostava de falar de plantas. Mesmo fora daqui, nós às vezes tínhamos amigos e pronto, o que chama isso? O que é que eu vou fazer? E eu gostava de falar de plantas, olha, isto é assim, isto é assado, tal, trata-se assim, trata-se assado. Eu pormenorizava aquilo todo. Era a paixão dele. Ele era uma pessoa muito querida e muito cuidada aqui com o parque. Não consegue, ou tem alguma memória de algum amigo que ele tenha criado aqui no parque, que tenha estado com ele? Não sei, talvez, eu nunca... Ele há um sujeito que andou a trabalhar aqui com o meu pai, andou aqui na quinta, e que depois mais tarde abriu um horto ali em Canidelo com ervas aromáticas. Não me pergunto o nome dele, que eu não me recordo. Recordo-me de uma vez ele ter ido à televisão. Luís Alves. Talvez. Recordo dele ter ido uma vez à televisão e ter falado aqui que tinha trabalhado aqui na Casa de Serralves, aqui
no Parque de Serralves. Eu também, por falar, agora na televisão já ouvi dizer que o mestre Sousa também era, às vezes dava algumas entrevistas sobre Serralves. Sim, sim. O que é que ele dizia nas entrevistas? Falava sobre a Quinta. Lembro-me de uma ocasião, numa entrevista que lhe fizeram, foi a Maria João, não sei se era a Maria João Avilés, era uma que lhe falou nas abelhas. E ela também fazia de apicultor, também tratava das abelhas, tal. E depois ela perguntou-lhe se o meu pai conhecia a mestra. Eu não sei quem é a mestra. Sei que eu fui olhar lá. Portanto, ele também era habilidoso nesse aspecto. Mas era... Não, mas é sempre, volta também a reforçar a ideia de que o seu pai é aqui uma grande figura do parque e que todos os trabalhadores com quem nós já falámos nos falam sempre do mestre Sousa e da maneira como ele trabalhava, na maneira como ele era exemplar no seu trabalho e como ordenava o resto. Sim, ele era organizado e era cuidadoso nesse aspecto. Então, e agora também para focarmos um bocadinho no Sr. José Eduardo, qual é a conexão entre o parque e o Sr. José Eduardo? O que é que sente quando vem aqui? Sei lá, sinto uma certa nostalgia, se calhar, lembrar-me que o meu pai que tem aqui, que está aqui muita coisa, está aqui muita coisa que foi criada por ele, não é? Portanto, sinto uma certa... Quando passo aqui, lembro-me sempre do meu pai. Não sei se vêm visitas regulares aqui ao parque agora, se visitas... Não, por acaso não tenho vindo. Por acaso não tenho vindo. Sei que fazem aí umas festas todos os anos. Nem na abertura, não vem cá na abertura do parque? Se quer que lhe diga, eu não me recordo também. Não me lembro. Acha que Serralves é importante para a cidade do Porto? Acho que sim. Porquê? Isto quer dizer, pela beleza que isto tem e pelos anos que isto tem, quer dizer, acho que é... Aliás, isto agora, não, mas antes não havia o Parque da Cidade. Se não houvesse Parque da Cidade hoje, acho que isto seria o Parque da Cidade, não é? Ok. Se calhar, digo eu, agora pronto. Mas isto será será um mini Parque da Cidade. O que é que acha que o seu pai sentiria hoje a ver o parque assim, como está? Não sei. Não sei. Se calhar era capaz de apontar alguns defeitos, não é? Era capaz de vir aí e dizer assim, abaixo não estava, havia de ser assim, Não, eu não sei, isso agora é um bocado... Porque ele ainda tem aqui muitas das pessoas que trabalharam com ele. E olha, estou-me agora a lembrar-me por menor, meu pai ficou com problemas de demência e muitas das vezes, por exemplo, ele estava sentado lá na minha casa e dei com ele várias vezes assim. E eu perguntei-lhe, o que é que está a fazer? Estou aqui a semear umas coisas. Ok. Portanto, a mente dele foi até o Parque de Serralves e os cemitérios, a missão que foi com ele. Foi juntamente com ele, foi sempre com a casa, aqui com o Parque de Serralves na cabeça. Pelo aquilo que me está a descrever, ele parecia um homem muito íntegro e muito cuidadoso. Sim, era. Ele era uma pessoa bastante... tinha que tratar tudo à maneira dele, tinha que fazer tudo à maneira dele e aquilo que fazia sempre bem feito. E a sua mãe chegou a vir cá ao parque? Vinha vê-lo, não? Não, a minha mãe também pouco frequentou o parque. Bem, quando foi as festas lá em baixo, é que viemos todos. Viemos, não sei se vieram meus filhos. Não, ainda vieram meus filhos. Tem filhos, não é? Sim, tem dois filhos. Eles vêm aqui a Serralves? Têm alguma conexão? Não. A minha filha ainda veio aqui uma ou duas vezes. Na altura que eu veio a uma festa qualquer, ainda veio uma vez ou duas. O meu filho, para dar a impressão que nunca veio aqui. Não, mas sabem que o avô dele... Sim, mas o meu filho nunca é assim, como lhe digo, nunca frequentámos muito aqui o parque. Apesar do meu pai passar aqui a vida toda, nunca fomos assim muito frequentadores.
Eu acho que ainda tem aí uma coisa qualquer para mostrar, não tem? A folha de jornal, portanto, esta folha, portanto, isto é sobre... É quando os miúdos das escolas vinham aqui, eles tinham aqui uns canteirinhos, e eles vinham aqui tratar dos canteirinhos, então, das escolinhas. Então tenho-me falar disso, e o seu pai acompanhava-os? Sim, sim. E acha que ele gostava de ter... Ah, gostava. Ele gostava de ter aqui as crianças a correr e a... Não. Aliás, tem uma entrevista também aqui, também feita pela RTP. Precisamente eles vieram aqui para as escolinhas. Tanto é que ficou, às vezes quando se fala em navos, às vezes é engraçado que fala-se em navos. A minha mulher diz assim, não são navos, são navos. Porquê? Porque na altura, quando vieram aí, entrevistaram o miúdo e perguntaram ao miúdo o que é que ele tinha feito, o que é que ele tinha semeado, o que é que tinha plantado. Então o miúdo disse que tinha plantado navos. Não, eles têm, lá está, na PN tem os vídeos, tem um vídeo desses. Então, acha que o seu pai não se importava de ter aqui quem ia estragar o jardim? Para... Aliás, dá-me a impressão que os últimos tempos dele já foram passados com crianças. Foram então? O que é que ele fazia nessa altura? Portanto, ajudava os miúdos ali nos canteirinhos, vinham da escolinha, eles vinham ali tratar e ele ajudava-os a quebrar, e só fazia isso tudo. Devia ser um bom momento ali. Era para ele, era. Então, aliás, tenho aqui uma fotografia com ele. Não sei se consegue ver. Aqui ele está rodeado de miúdos. Então também acha que era uma coisa que o preenchia trabalhar com essas crianças? Sim, nos últimos tempos era agradável trabalhar com os miúdos. E... Isto aqui é as estufas ainda, aqui é as estufas. Onde estamos agora provavelmente era uma estufa. Ele também ainda trabalhou na horta quando ela existia aqui, não era? Sim. E ele... Bem, mas havia, portanto, a parte de baixo, que chamava-lhe a lavoura, que tinha o caseiro, tinha um caseiro. Não sei se ainda existe o caseiro, que era o Sr. Júlio. Ainda está vivo, mas... Era o Sr. Júlio e a senhora, já não me lembro como é que ela se chamava. Terezinha. A Terezinha, sim. E a Luzia, que é a filha, ainda trabalha cá. Ainda trabalha cá, E tinha o filho também trabalhou aí, mas não sei se ainda também trabalha o filho. Não, aqui não... Quem trabalha é a Luzia. E estava-nos a contar uma história, que era, havia ali a lavoura e havia... Sim. Portanto, isso estava separado. Portanto, o que fazia parte da lavoura, portanto, o milho, que semeava o milho ali, naquela parte, era tratado pelo Sr. Júlio. E a parte do jardim é que era dali. Já não posso limitar o sítio de onde partia, mas a parte de cima era dos jardins, já era com o meu pai e era com o pessoal que trabalhava com ele. Então ele não chegou a trabalhar aqui na zona da lavoura, não. Concreto, era mais... Aqui era só jardim, embora fosse lá abaixo e pronto. Quando precisava de alguma coisa, o que é, ele falava com o Sr. Júlio, com a Terezinha e eles entendiam-se. Eu estava a ir buscar aquela entrevista que eu tinha tem em papel e que acho que deve ter em VHS. E ele fala aqui de duas passagens que eu estava a ver se encontrava. Uma, tanto que ele fala tipo que a mobília da primeira casa com a sua mãe, que a mobília da sua casa foi oferecida pela madame, que ele fala. Sim. Que a mobília tinha sido oferecida, que estava aqui e que tinha sido. E que depois, e ele fala aqui não sei se era o José ou era não sei se tem irmãos, que era, houve uma altura em que o meu filho adoeceu e a madame pagou os remédios todos. Então não ia ser comigo. Aqueles tempos foram muito difíceis. Estávamos na Segunda Guerra Mundial e só tinha um pão por dia. Era tudo racionado. Isso na minha altura já não, felizmente. Já não é nessa altura. Já não é nessa altura. Mas no anterior era... Talvez quando ele fosse da minha idade. Pois, exatamente. Quando ele fosse da minha idade, talvez se calhar... Pois, ele fala aqui muito que tinha uma estufa de avencas e de outros fetos. Ele tinha ali, tinha. E que levava para o cemitério e que cuidava isso... Arranjava uma... Estava um bocado a contar uma história, que o meu pai andava sempre muito bem vestido.
Que eram os fatos. Eram os fatos. Fala aqui. Fala aí. Fala aqui que eram os fatos do Sr. Comendador da Ferreira e ele mandava-os arranjar. Lá está, a relação era mesmo próxima entre ele e os patrões anteriores. Sim, sim. É porque ele viveu os dois patrões, não é? Pois foi. Ele viveu o Conde Vizela, portanto o dono original e o visionário, digamos, Pelos vistos, quem comprou isto quem comprou a quinta não foi toda, foi o pai do Conde Vizela. Sim. O pai do Conde de Vizela tinha duas propriedades. A primeira propriedade, que é onde está a casa, sim, e tinha a quinta. E ele, quando herda o Carlos Alberto Cabral, portanto o Conde de Vizela, o segundo Conde de Vizela, herda a parte dessa primeira casa aqui na Rua de Serralves, e o irmão, o Diogo, herda a quinta. E depois eles fazem uma permuta e ele fica com as duas propriedades. Ali o meu pai ainda teve tempo de construírem a casa. Diga, desculpe. Meu pai ainda teve tempo de construírem a casa. Ok. E ele acompanhou a construção na altura. Lá está, como estávamos a dizer há bocadinho, o mestre Sousa de facto passou por todas as fases aqui do parque. E ele diz aqui, tanto que começou portanto, ele diz aqui, sou de Cabeceira de Bastos, vim para o Porto com 7 anos. Sim. A minha falecida mãe tinha feito um pedido a uma pessoa amiga para vir trabalhar para cá e uma pessoa conseguiu. E veio, acho que era para trabalhar para as obras. Foi. Depois começou a trabalhar nas obras, num dos hortos da cidade, e depois veio para aqui trabalhar. É que para aí. Quando veio para aqui já tinha para 17 anos, não estou em... Já era... Então, e sabe onde é que ele, por exemplo, conheceu a sua mãe? Ui, não sei se foi nos Bailaricas. Não sei se que é que lhe diga, não sei onde é que ela conheceu. Não foi por aqui, não... Não foi por aqui. Ele diz aqui, o meu irmão, portanto, ele vai pedir para ir ao casamento do irmão. Sim. E diz... E a madame pergunta-lhe, e tu tens namorada? Pergunta-lhe ela. Tenho sim, minha senhora. E gostas dela para casar? Gosto sim, minha senhora. E tens casa? Tenho sim. A minha futura sogra morava numa casa do resto do chão e o primeiro andar, e nós depois de casados fomos morar para o primeiro andar. E o que é que te falta? Perguntou ela. Falta-me tudo, responde ele. Então vais fazer o seguinte, vais tratar dos papéis de casamento e passado 8 dias deu-me 300 escudos para tratar dos banhos. 2 dias depois disse-me para ir lá abaixo ao celeiro e estava tudo cheio de mobílias. E lá fui eu, escolhi a cama, o guarda-fatos, a mesa, deu-me tudo e ainda deu um fato, marcou o dia do casamento e dispensou o pessoal para ir ao meu casamento. Bem, era mesmo, lá está, era mesmo uma figura aqui a carregar, não é? Não se fazia isto com toda a gente. Qual é o significado do parque para si? Tem um significado muito grande, porque é como lhe digo, isto tem aqui muita coisa do meu pai, não é? Tem aqui muita coisa do meu pai, isto... Qualquer coisa, se calhar agora não, mas qualquer coisa que eu possa tocar, assim, olha, isto foi meu pai que fez isto, que fez aquilo. Tenho um certo sentimento. Tenho. E como sabe, o Parque de Serralves está a fazer 100 anos, não sei se quer desejar os parabéns. Fazia 100 anos o ano passado. O seu pai? Então... 10 de março de 2022 fez 100 anos. Então está aqui mesmo, não é? Quase. O mestre Sousa, é curioso, o mestre Sousa e o Parque de Serralves fazerem quase 100 anos, quase na mesma altura. Foi pena não fazer no mesmo ano. Faziam as duas coisas. Quer desejar uma mensagem sim, queria desejar tudo bom para o Parque de Serralves, que continue bonito como está e cada vez com mais flores, mais plantas novas e pronto.